A Bíblia diz assim, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Amém? Tragar ou engolir, como queira você, em nome de Jesus. Irmãos, hoje nós somos pegos por uma notícia, e minha esposa trabalha para fora e eu, esses dias eu não estou trabalhando, e a gente estava conversando pelo WhatsApp a respeito de uma pregadora famosa que está aí na mídia, e creio que é uma das pregadoras que mais tem sido solicitada pelas igrejas para congressos, encontros, palestras de mulheres, que é a nossa amada e querida Bianca Toledo, que já esteve aqui em Montemor, nessa última, creio que foi essa última vez, pregando num encontro que é feito por uma irmã, Mulheres de Honra, e foi postado hoje nas redes sociais, através do senador Magno Malta, e ele até fez um comentário lá no Senado, e depois também ela gravou um vídeo e ela soltou na mídia que ela estava separando do seu marido. E a gente fala assim, né, minha esposa, para ser mais um escândalo. E eu falei para ela assim, fica tranquila que esse escândalo não é para Deus, Deus não se escandaliza com isso. Isso não toca no Evangelho, toca nos evangélicos, mas não toca no Evangelho. O Evangelho está segurado, está imune nisso. Mas o que vai a cada dia deteriorando mais, não é o Evangelho, mas os evangélicos. Então são duas coisas diferentes, uma coisa é o Evangelho e outra coisa são os evangélicos. Evangelho é a palavra de Deus, evangélicos é aqueles que devem guardar e seguir a palavra de Deus. Então, quando nós não fazemos a coisa corretamente, quem vai sofrer o dano de tudo isso vai ser nós. Por quê? Porque a Bíblia diz no livro de Eclesiastes, capítulo 1, que uma geração vai e outra vem. Ou seja, essa geração hoje que nós estamos vendo aí na mídia, né, que tem muita mídia, que tem muito sucesso, que tem muito valor, ela não é tão mais importante do que a geração que passou, que não tinha essa mídia e que da mesma forma, andavam e percorriam os quatro cantos falando do Evangelho. Falar do Evangelho não é uma coisa própria do homem, é Deus que levanta as pessoas. Pastor, mas por que isso está falando aqui sobre 1 5:8? E ali ele fica tentando tragar, ele fica ali tentando engolir, ele fica ali tentando destruir a vida do crente. Porque hoje, irmãos, não se casa mais por amor, se casa por interesse. E eu sei que o que nós estamos gravando aqui vai para o YouTube, vai para a mídia. Eu estou aqui com o ministro de Deus e tem que falar. As pessoas hoje não casam-se mais por amor, casam-se por interesse. Tanto é que sábado eu estava na casa de um pastor e nós estávamos discutindo a respeito do contrato de casamento. A pessoa fica casada há um ano, se não deu certo, cada um vai para o teu lado, o casamento se desfez, né? Como se o casamento fosse uma instituição humana e o homem pudesse fazer dele o que quisesse, né? O casamento é uma instituição divina, né? Então, tanto para começar como para sair dele, nós temos que pedir direção e orientação de Deus. Sábado mesmo eu estava orientando um outro casal e eu falei assim para o irmão, contando para mim que estava passando por muita prova no casamento, eu falei assim, viu, mas quando você casou, você sabia que era jogo desigual ou não? Eu sabia que era jogo desigual. Eu falei, então agora, irmão, você aguenta, porque você sabia que era jogo desigual. Você não casou desinformado, você casou sabendo quem era a sua esposa, os hábitos, entendeu a cultura, a religião, tudo que ela estava inserida, e você aceitou. Então, se você aceitou esse jogo desigual, querido, entendeu? Você vai ter que viver. O crente ele não pode ficar casando e descasando ou fazendo o que ele quer da vida dele de qualquer jeito, né? Mas olhando aqui para a vida da nossa irmã, entendeu? E pastora Bianca Toledo, ela era casada com outro pastor. E esse pastor está sendo acusado por ela de algumas coisas, não somente com ela, mas ela tem prova e parece que ele é réu confesso, a respeito de pedofilia, a respeito de homossexualismo. Bom, homossexualismo, irmão, a gente não pode aqui ficar falando porque Deus não rejeita o homossexual. Nós também não rejeitamos o homossexual.
Nós não temos nada contra, entendeu, a classe LGBT. A igreja não tem nada contra. A igreja tem contra o pecado. Então, se um padre comete pecado, um pastor comete um pecado, um bispo, um apóstolo, entendeu, um membro comete pecado, a igreja, como corpo de Cristo na terra, ela tem que reagir e ela não tem que aceitar. Nós não estamos aqui para falar da pessoa, entendeu? Da pessoa não, entendeu? A gente não aceita, é o pecado ao qual ela está inserido, e ela quer que as pessoas aceitem o pecado dela como se fosse uma coisa comum. Se a Bíblia não aceita, eu não posso aceitar. Se a Bíblia fala assim, não, abaixa a cabeça e aceita, nós abaixamos a cabeça e aceitamos porque Deus é Deus. Mas se a palavra diz, entendeu, que não entrará no reino dos céus, entendeu, essa classe de pessoas, eu não estou aqui para condenar, entendeu, porque na minha família tem, entendeu, na sua família tem, nós estamos aqui para condenar o homossexual de maneira alguma, entendeu? Nós não podemos, porque da mesma forma que existe, entendeu, homofobia, existe também cristofobia, aqueles, entendeu, que não gostam de Cristo e que lutam contra Cristo, e essa classe é uma classe que muitas das vezes fazem isso, mas nós estamos aqui para criticá-los, estamos aqui para falar o seguinte: o marido dela é acusado, entendeu, de pedofilia, porque ela tem um filho de 5 anos, e segundo está escrito lá, entendeu, está tramitando na mídia, que ele então abusou, entendeu, sexualmente do filho dela, do primeiro casamento, entendeu? Então ele abusou sexualmente dessa criança, entendeu? E confessou para ela que abusou da criança de 5 anos. Então isso nós sabemos que é pedofilia, né? E também ele é homossexual, e assumiu que é homossexual e é um pastor. Pastor, mas por que o senhor está dizendo isso? Eu quero ser breve. Porque veja bem uma coisa, irmãos. Uma das espinhas dorsais da Igreja de Cristo, uma das colunas do Evangelho, significa oração. E Paulo, bem claro, ele coloca no livro de 1 aos Coríntios sobre o homem espiritual, que discerne as coisas espirituais. E eu sei que nem você nem eu temos dificuldade em discernir as coisas espirituais. Nós temos dificuldade em aceitar as coisas espirituais. É diferente. Porque eu duvido, irmãos, que uma pessoa quando se aproxima de você e ela tem um pecado, entendeu? Ou ela tem um ato, ou ela tem uma prática tão pesada quanto essa, você não sentir. Para você não sentir, não é ele que não é espiritual, você que não é espiritual. Você que não é espiritual, porque qualquer coisa que nós como crentes fazemos, nós oramos e pedimos direção de Deus. E quando Deus, irmão, ele não atesta, quando Deus ele não mostra, quando Deus não reage a uma oração nossa, é porque Deus ele não concorda, Deus não aceita. Mas tem crente que está esperando Deus apontar o dedo para ele e falar assim, nananina não. E Deus não vai fazer isso. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos que ter maturidade espiritual para entender. Não é chegar e se casando, não é chegar e se amigando, não é chegar e namorando, não é chegar, entendeu? E fazendo aliança. Porque o casamento é uma aliança. Aí nós vemos, irmãos, o que Josué fez. Josué era um homem de guerra, um homem de batalha, um homem de Deus, um homem espiritual, mas foi enganado por aquele povo que se vestiu, entendeu, de roupas velhas, entendeu, e pendurou do lado deles pães bolorentos, e chegou e disse, nós vemos de uma terra longínqua, e nós sabemos da tua fome, e queremos então fazer aliança com você, mas na verdade estava fazendo aliança com ele, porque não queriam ser mortos, e depois ele descobriu a aliança, que ele tinha feito com aqueles lá, e ele não podia revogar essa aliança. Aí lá na frente, Saul começa a matar a descendência daquele povo, e Deus fala, você não pode matar a descendência desse povo, porque lá atrás um homem de Deus fez aliança com ele. Então nós temos que tomar cuidado com quem nós fazemos aliança. E infelizmente não é porque é pastor, porque é pastora, porque é missionária, nós não podemos fazer aliança com qualquer pessoa, nós temos que fazer aliança com quem Deus atesta. Então, o que eu quero dizer? De que a atitude dela, entendeu, como serva de Deus, foi errada. Porque eu tenho absoluta certeza, na verdade, quem eu sou para falar dela, né, irmãos? Eu não tenho a envergadura que ela tem. Eu não tenho, entendeu, envergadura, entendeu, de mídia, de conhecimento que ela tem. Eu não tenho, entendeu, o know-how que ela tem, o conhecimento que ela tem. Mas ela tem uma coisa que eu tenho, uma coisa que eu tenho e que ela tem que ter também, que é o Espírito de Deus de discernimento. Aí, irmãos, não é letra, não é curso, entendeu, de teologia, bacharel em teologia, PhD em teologia. Aí, irmãos, é joelho no chão e intimidade com Deus. Coisa que diploma não dá para nenhum teólogo. Isso é vida com Deus. Irmãos, eu não sei você, sou pastor há 20 anos, praticamente.
E muitas das coisas que aconteceram em minha vida, ventos que vieram em minha vida, Deus me mostrou antes. E se eu não tomei atitude, foi porque eu, entendeu? Não quis aceitar o discernimento que Deus me deu. E nós temos aquela coisa do que eu preguei aqui na quarta-feira passada sobre o homem que confia no homem. Ah, Deus, fica tranquilo que está tudo sob controle. E Deus fala, ó, não confia. Deus, está falando para Deus. Deus, fica tranquilo que está tudo sob controle. Irmãos, Deus, como eu vi um pastor uma vez pregar, ele enxerga lá na frente e virando na esquina. O míope aqui, a ovelha aqui somos nós, que não enxergamos 1 metro à frente de nós, que somos presa fácil para os lobos. E quando a gente faz uma aliança com alguém, eu não posso me delongar aqui porque o nosso amado pastor vai estar pregando a palavra para nós. Quando a gente faz uma aliança, nós não fazemos uma aliança sozinho. A nossa família está aliançada também. Então, quando ela fez uma aliança com aquele homem, o filho dela também fez uma aliança com aquele homem. Então eu falo, e quando eu falo na igreja, tem gente que acha que eu estou jogando para a pessoa. Ah, o fulano está jogando para mim. Ah, o pastor, entendeu? Que é pastor, é amigo, é parente meu, ele está jogando para mim. Ele está falando para mim, para mim lá de cima do altar. Ora, e se eu estiver falando? Eu não sou o seu pastor? Eu não sou o seu amigo? E o que um amigo tem que fazer com o outro? Tem que ser sincero. E às vezes a gente se mete em cada loucura na nossa vida e não queremos aceitar aquela loucura. Então, infelizmente, a nossa irmã Bianca Toledo, não estou aqui, entendeu? Diz assim que não vamos orar por ela incessantemente para que Deus livre ela, entendeu? Disto. Desse problema que causou uma marca, entendeu? Na alma dela, porque quem mexer com o ser humano mexe, entendeu? Com os seus filhos. Mas pastor, ela poderia evitar isso? Poderia evitar isso em nome de Jesus. Se ela tivesse, entendeu? Ouvido mais a voz de Deus, porque eu duvido, irmãos, que Deus vai nos mandar. A Bíblia diz que Deus não nos tenta. Deus não tenta ninguém. Deus pode até nos provar, mas tentação, a Bíblia diz que é humana, é da nossa carne. É da nossa carne caída por causa de Adão, não é por causa de Deus. Mas a Bíblia também que diz que a soberba, ela procede à queda. E o que é a soberba? É a autoconfiança. Eu confio que eu sou de Deus. Eu confio que, entendeu? Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Então eu não sei se a nossa irmã Bianca Toledo vai assistir esse áudio, mas eu mando um recado para ela. Você não confiou em Deus. Você confiou na sua carne. Mas conta com a igreja de Cristo nessa terra, que vai estar orando por você, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. A marca na vida deste homem que fez isso é rasa, mas a marca na sua alma, minha irmã, é profunda. E somente Deus e as orações podem tirar você disso. Um dia você entrou em coma, entendeu? Na carne. E agora você está entrando em coma na sua alma. E agora você precisa voltar a respirar e entender que crente não faz aliança, entendeu? Com descrente, ou com quem não tem compromisso assumido com Deus de oração em nome de Jesus. Então o diabo, ele circula. O diabo foi, como eu disse ontem no nosso trabalho no Jardim Amanda, que eu vi um vídeo na internet ao qual tinha uma formiga tramitando assim em cima de um papel, e foi lá e fizeram um risco de caneta. E a formiga, ela chegava perto do risco, ela não saía, ela não conseguia sair daquele círculo. É que nem o diabo ele faz um acero, ele faz um círculo em volta de nós, e ele diz: eu estou delimitando o seu poder. E se você não tiver a ajuda de Cristo, você acaba se entregando. Então sim, no final do culto, depois da palavra do nosso pastor, nós vamos estar levantando um clamor por essa serva de Deus, porque é mãe e precisa. Só que não é porque precisa que não tem que ser exortada. Todos nós temos que ser exortados. Amém? Ser vigilante, como a palavra de Deus nos ensina a ser. O evangelho, ele jamais vai ser riscado. Mas os evangélicos, a cada dia, eles caem em decadência.
Mas o Evangelho não. O Evangelho é de Cristo. Cristo que morreu por nós. Amém? E esse Evangelho, ele vai ser pregado, a Bíblia diz, até a volta do Senhor. Até a volta do Senhor, o Evangelho vai ser pregado. Então fica essa palavra, amém, de exortação para a igreja de Deus. Vigia, toma cuidado com as suas alianças. Toma cuidado para quem você entrega teu corpo. Toma cuidado para quem você entrega, entendeu, o teu ombro. Toma cuidado com quem você divide a tua casa. Toma cuidado com quem você divide a sua vida. Não está escrito na cara de ninguém que é de Deus ou não é de Deus. Pastor, o que você está querendo dizer? Nós temos que orar, irmãos. E se Deus disser não, o não de Deus não é o sim do homem. O não de Deus é o não de Deus, e o não de Deus não é vírgula. O não de Deus é ponto final. Acabou. E se Deus falou não, não queira ir contra a vontade de Deus. O Senhor disse a Saulo: duro é para você lutar contra, entendeu, os meus aguilhões. Duro é para você lutar contra a minha vontade. O crente não pode lutar contra a vontade de Deus, amém? Eu vou pedir que você fique em pé e nós